Anamola é um projeto em que o Anamola é apenas um parceiro, mas é um projeto africano chamado Anamalala África, do movimento de uma espécie de um renascimento africano, em que nós tínhamos sido atribuídos a responsabilidade de fazer o primeiro evento cultural em África, e que seria exatamente na Mafalala. Portanto, era um grande privilégio, mas não há condições de estarmos a fazer um evento de cultura quando temos o país mergulhado na situação em que está. Bom, caros amigos, primeiro eu posso dizer que o primeiro tema que nós queríamos abordar tem a ver, naturalmente, com estas cheias que estão assolando, sobretudo, a zona sul do país. Dados muito recentes que nós estiveram então em nosso poder, e penso que os jornalistas também tiveram acesso. Neste momento há registro de cerca de 85 mortos, está-se a falar de cerca de um pouco de 105 mil pessoas afetadas, entre 42 mil alunos, está-se a falar de cerca de 6.400 hectares de terras agrícolas afetadas. Portanto, o Jornal do País publicou isto baseado-se como fonte o INGD. A nossa perspectiva em relação a esta matéria, qual é que é? É verdade que depois, no fim, vou dizer aquilo que o Anamola está a fazer, que pretende fazer, mas penso que é inevitável nós fazermos um breve diagnóstico do que está a acontecer, o que é que nos leva a estes ciclos intermináveis de tragédias que em algum momento ou podiam ser evitáveis ou podiam ser minimizadas. Primeiro, acho que já repararam, a começar pela cidade de Maputo, onde todos nós estamos, talvez para recordar ou refrescar a memória de algumas pessoas. Nos últimos 10 anos, a cidade de Maputo teve um projeto que se chamou, ou que se chama, agora já não está ativo, para Maputo. Fundação institucional, e a outra tinha a ver com ações operativas na área do saneamento, na área da ação social e outras. Esse projeto consumiu cerca de 135 milhões de dólares. Quando eu digo que consumiu 135 milhões de dólares, estou a dizer do bolso de cada um de nós é onde se vai buscar esse dinheiro e os juros. Portanto, não é nenhuma generosidade. Então, são 135 milhões de dólares dos moçambicanos que foram usados só para a cidade de Maputo nestas duas fases. E não foi só isso. Atualmente, até este ano, desde 2021, está em curso um programa que chama-se PETUM, que é o Programa de Transformação Urbana de Maputo. Cerca de 100 milhões de dólares. E todos eles tinham uma componente específica voltada para a questão do saneamento urbano. E a realidade é exatamente esta que nós estamos a ver hoje. É que praticamente, em termos de saneamento, a situação a cada ano está cada vez mais a deteriorar-se. E não é só o problema das águas que nós temos na cidade de Maputo, temos outros problemas crônicos. Por exemplo, temos o problema da lixeira do Lente, que é um outro aspecto que era importante também nós agora começamos a verificar o que está a acontecer em Lente. Portanto, existem resíduos que estão contaminando os solos e toda aquela população à volta. São perigosíssimos. E a lixeira do Lene está há cerca de 15 anos fora da sua capacidade instalada, fora do período útil dela. E houve, inclusivamente, anúncio para o ministro de um valor de 115 milhões de dólares, que era para o encerramento da lixeira e a abertura de um aterro sanitário em Catem, que não aconteceu. Temos ainda pendente o assunto do aterro sanitário de Matiamel e a promessa de transformar a própria lixeira num centro de reciclagem e de reaproveitamento de materiais. Então, tudo isto não aconteceu. Estou a falar disto por quê? Porque este é um investimento que os moçambicanos fizeram para melhorar essa questão do saneamento na cidade de Maputo. E até hoje isso não aconteceu. E não é só isso. A nível nacional, nós temos desde 2021
o povo moçambicano está com um acréscimo da sua dívida pública, porque em 2019 o Banco Mundial investiu 115 milhões de dólares para a questão do saneamento, sobretudo cidade de Maputo, Beira, Quilimane e Tete. 2021, 150 milhões de dólares. 2022, 165 milhões de dólares. E todos estes montantes que eu estou aqui a falar, o próprio Banco Mundial chegou a suspender temporariamente os pacotes de ajuda e de financiamento para a área de saneamento, porque todos estes valores que eu falei foram objeto de desvio da aplicação, má aplicação destes fundos. É por isso que durante algum tempinho o Banco Mundial suspendeu-os. Aqui é que está o primeiro ponto que nós temos que partilhar. Temos um problema hoje, sabemos que está a doer, todos nós temos que nos empenhar, temos que estar na rua, temos que ajudar os nossos irmãos, mas é importante fazer o diagnóstico da situação. Por que o país hoje está na situação em que está? E ciclicamente o país entra nesta rota de tragédias intermináveis e quase que inevitáveis, como se fosse uma coisa fatal. Não é fatal, é um problema de política, é um problema de gestão, é um problema de corrupção, diga-se a verdade. É um problema de corrupção. É por isso que eu estava a trazer estes dados, para não se pensar que estamos aqui apenas a fazer politiquice e só a lançar palavras ao alto. É importante que se saiba que esta situação que estamos a viver é resultado de uma governação falhada, de uma governação corrupta, de uma governação que desviou os fundos provenientes do bolso de cada um dos moçambicanos que foram implementados e aplicados nos últimos 20 anos para melhorar a situação de saneamento em Moçambique. Ana Mola, qual é que é a nossa perspectiva? Bom, duas. Uma, a nível da política, é que nós vamos submeter, penso que ainda agora estamos ali com os nossos assessores, mas nós vamos submeter a nível da política um plano de ação para o desafio das mudanças climáticas em Moçambique. Essa vai ser uma contribuição dentro daquilo que é um dos pilares da atuação da Ana Mola, que é ser a força política determinante em matéria de apresentação de políticas públicas. Este é o primeiro ponto. O segundo aspecto, também vamos apresentar uma proposta bem estruturada para a criação de um Fundo Nacional de Emergência Climática. Não é? Estamos a falar a nível de política. A nível da ação concreta no terreno, nós emitimos ontem uma circular para o partido, para todas as delegações, aproveito das câmaras da televisão também para reforçar essa mensagem, todas as coordenações políticas do partido Ana Mola, nas 11 províncias, nos 154 distritos, nos cerca de 440 postos administrativos e nas 1.100 localidades e bairros de Moçambique, todos os coordenadores políticos a se envolver diretamente, não só em solidariedade e mensagens, mas na ação concreta de apoio, de acolhimento e também de trabalho concreto em aspectos como recuperação de pequenas pontecas, vias de acesso, onde for possível nós darmos o nosso contributo. Também, na mesma circular, instruímos todas as nossas delegações, os nossos membros, para tornar as delegações, as sedes da Ana Mola, como centros de acolhimento. Para todas as pessoas que estiverem desamparadas, não terem um teto, no âmbito das cheias, todas as delegações do Ana Mola são centros de acolhimento para todas as pessoas que precisarem de ajuda e apoio. Portanto, isto são algumas ações concretas. A Comissão Executiva da Ana Mola, a partir da manhã, vai para diferentes pontos do país, incluindo a minha própria pessoa, e vamos fazer trabalho em concreto, em termos práticos no terreno. Também há uma outra medida extremamente importante. De tudo quanto eu disse antes, gostaria de repisar uma coisa. Quanto ao nível daqui da cidade de Maputo, onde nós estamos, a nível nacional, cidade da Beira,
Tete, Quilimane, Nampula, foram objeto de financiamentos astronómicos que estão a custar, digamos, ao bolso de cada um dos moçambicanos, digamos, fontes da sua própria renda. Isto, o que quer dizer com isto? Quer dizer que nós exigimos que, para além destas constatações, exista a responsabilização criminal de todos os gestores públicos que desviaram fundos que eram destinados à prevenção de desastres. E já falei aqui quais são esses fundos, e não só a Ana Mola está a dizer isso, o próprio Banco Mundial constatou isso. Então, é a altura da responsabilização. Enquanto estamos a assistir às vítimas, estamos a fazer propostas de políticas, propostas de revisão de leis, é preciso, em paralelo, iniciar os processos de responsabilização. Isto é extremamente importante. Responsabilização criminal destes gestores, que são bem conhecidos, estão bem identificados, sabe-se muito bem quem são essas pessoas. Têm que ser responsabilizados, não é? Esta seria, digamos, em linhas gerais, aquilo que queríamos apresentar como a nossa abordagem relativamente ao assunto das cheias e aquilo que o Ana Mola está dentro das suas capacidades neste momento. E eu, quando digo que nós emitimos esta circular, não quer dizer que nós estejamos a trabalhar. Hoje nós temos um departamento de ação social, chamamos assim, assuntos sociais, religiosos e de solidariedade. Já estão desde antes de ontem, são senhoras praticamente, faziam parte de um movimento que chamava-se de Mães Solidárias, estão desde antes de ontem nos diferentes pontos, porque é uma rede que está a nível nacional, estão neste momento a dar assistência às famílias, diretamente. Outro assunto que eu queria aqui colocar, penso que já foi debatido demasiado, que é a questão do 13º. O que nós queríamos levantar não é só apenas assumir uma posição de adversário político, em que a gente pode simplesmente tem que fazer críticas atrozes a propósito e a despropósito, mas queríamos também esclarecer algumas questões, para que se perceba a origem, de onde é que tudo isto parte. O que é que leva um Estado que dizem, nos últimos 2 anos, se não estou enganado, saíram de Moçambique 27 carregamentos de navios por LNG de Moçambique, avaliados em mais de 5 bilhões de dólares, como é que levam um país nessa condição a estar na bancarrota, a estar quase considerado um país falhado, que nem sequer consegue pagar salários aos funcionários públicos. O que justifica isso? Bom, primeiro, temos que perceber que nós só podemos... O Estado não produz praticamente nada, entre aspas, não produz nada. Se considerarmos que o setor empresarial do Estado também está falido. Então o Estado, ele vive de parte daqueles que produzem. O setor privado, as pessoas singulares, trabalhadores, o setor informal. Portanto, esses é que produzem e parte dos seus rendimentos canalizam para o Estado. Primeiro ponto que está a acontecer em Moçambique é que as pequenas e médias empresas, que são a maioria e os maiores contribuintes do Estado, nos últimos anos estão sujeitos a uma carga fiscal quase, que posso chamar de draconiana. Há uma vossa colega que, por acaso, hoje fez um artigo muito interessante, que não vou entrar em detalhes, que fala um bocadinho sobre aquilo que representou há pouco tempo a revisão da lei do IVA, a lei do imposto sobre os pequenos contribuintes. Há aumentos galopantes de 5% para 20%. Então significa que o próprio Estado está a espartilhar, está a asfixiar o próprio setor privado, sobretudo as pequenas e médias empresas, os microempresários, os pequenos contribuintes, são a maioria do povo moçambicano. E são os que realmente dinamizam a economia real do país. Então, eles estão super asfixiados. O resultado concreto disso
é que o próprio Estado não tem liquidez, porque não entra receita, não tem liquidez para o efeito. E a situação está a agravar-se dia após dia. E mais grave ainda é que todos os incentivos para o investimento direto estrangeiro e investimento doméstico, todo o ambiente de negócio está a deteriorar-se em Moçambique. A situação do Cabo Delgado, como vocês sabem, o conflito já está a transitar para partes de Niassa e Nampula, e que a abordagem que o governo tem em relação ao conflito de Cabo Delgado é um desastre, não temos tempo para falar sobre isso. O agravamento dos aspectos da segurança nacional, sobretudo a questão dos raptos e sequestros, todos vocês estão a acompanhar o que está a acontecer, a impunidade, ou a vontade e a tranquilidade que as quadrilhas operam em conivência com as próprias forças de defesa e segurança, a gangsterização do Estado moçambicano, quer dizer, os gangsters e as quadrilhas a colocarem as garras dentro do próprio Estado moçambicano. Então, hoje, tudo isto coopera por uma coisa só. É que o próprio Estado fica fraco, a base tributária do Estado também reduz, a capacidade de gestão do próprio Estado quase que inexistente. E depois, com as nhongas, com o fato dos ministérios todos terem se tornado praticamente